Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a leitura do livro Robinson Suíço, no capítulo 3, nossa primeira noite sobre a árvore. Voltamos ao navio e à padaria doméstica. Era já dia alto quando as crianças despertaram. Foi só o tempo de tomar a primeira refeição, pois logo após reiniciávamos o trabalho. Ernesto e Rudley, conduzindo o burro e a vaca para tal fim, arreados, faziam as viagens entre a margem e a figueira, transportando as indispensáveis peças de madeira. Instalei-me na árvore com Frederico. À medida que chegavam, minha mulher atava as cordas, os materiais, e nosso trabalho consistia em içá-los para junto de nós com o auxílio da rodana ou carretilha. Em seguida, dispunhamos o madeirame com cuidado, de modo a construir um assoalho contínuo e estável. Pouco a pouco, o edifício foi ganhando bom aspecto. Apoiava-se nos galhos da imensa figueira. Panos colocados sobre os galhos superiores caíam de todos os lados, deixando uma abertura para o lado do mar, que daquele ponto elevado se divisava ao longe. Ao meio-dia, para não perder tempo, contentamo-nos com uma refeição ligeira, terminando o trabalho antes do cair da noite. A casa ficou rodeada de uma balaustrada à altura dos braços e, para prevenir contra qualquer acidente, reforçamos os panos que serviam de teto de paredes laterais. Feito isso, içamos, sempre por intermédio das rodanas, as redes, cobertores e outros objetos de imediata utilidade. Finalmente, depois de varrer cuidadosamente o assoalho, descemos meu filho e eu, e declarando à família que a habitação estava pronta para recebê-la. Restavam-nos ainda algumas horas do dia, e encontrando ao pé da árvore algumas tábuas, resto das que nos haviam servido, não pude resistir ao desejo de transformá-las em uma grande mesa e 2 bancos que nos permitiriam tomar as refeições com maior comodidade. Algumas estacas plantadas em terra e tábuas grosseiramente ajustadas e pregadas proporcionaram-nos-iam agradável sombra. Minha mulher e meus filhos mostravam-se loucos de alegria com o resultado conseguido, ansiosos por residir nas alturas. O jantar foi rapidamente servido, e depois de conduzir os animais para o abrigo entre as raízes, procedemos à nossa ascensão para a moradia entre a folhagem. Minha mulher e meus filhos mais velhos subiram pelos degraus na minha frente, e em seguida subi eu, carregando o pequeno Fritz às costas. A seguir, retirei a escada de cordas com que nos sentimos tão garantidos de nosso ninho quanto senhores feudais, que podiam isolar-se do mundo com simples levantar da ponte levadiça do seu castelo. Por simples precaução, conservei junto a mim um fuzil carregado, com a ideia de que eventualmente defender os bois que, juntamente com os outros animais, ficavam lá embaixo junto à árvore. Tomada essa última precaução, fizemos em conjunto a prece vespertina e nos recolhemos às nossas redes. Era a primeira noite que podíamos passar sem preocupações, motivo pelo qual todos dormiram profundamente. No dia seguinte, pela manhã, minha mulher lembrou-me que era o 2º domingo que passávamos naquela terra, para onde nos levara a providência. Antes de mais nada, ficou resolvido que o dia seria consagrado ao Senhor. Depois de cantar em coro alguns salmos, Elizabeth e eu repousamos até a tarde, deixando que os rapazes se divertissem livremente. Eu lhes entregara o arco e as flechas que me haviam servido para a colocação da escada de cordas. Ernesto, que preferia essa arma ao fuzil, era tão destro na pontaria que conseguiu atingir alguns pombos que vieram pousar sobre a figueira. Encantados com o resultado, Rudley e o pequeno Fritz vieram pedir-me que lhes fizesse um arco para cada um. Cedi com muito gosto ao desejo de ambos, uma vez que tais armas poderiam perfeitamente tornar-se indispensáveis no dia em que se extinguisse nossa reserva de pólvora. O melhor seria prever para o que desse e viesse. Preparei-lhes, portanto, 2 arcos, e para carregar as flechas, improvisei 2 receptáculos de cortiça, de forma própria, como tubos. Adaptei-lhes às necessidades correias, equipando os 2 exultantes jovens com as novas armas. Voltando na página anterior, um desenho. Preparei-lhes, portanto, 2 arcos. Frederico andava ocupado na preparação da pele de um pequeno tigre morto dias antes. Contava fazer dela uma cinta para carregar seus revólveres. No entanto, em vista do mau cheiro que ainda exalava da que pertencia a Rudley, resolveu preparar a sua com maiores cuidados. Efetivamente, depois de minhas instruções, além da lavagem frequente, empregou uma mistura de cinza e manteiga que, amaciando o couro, tornou-o mais apropriado ao uso a que se destinava. Cuidados diversos tomaram-nos parte da manhã no 2º domingo. Por fim, Elizabeth chamou-nos para o almoço. Pássaros caçados por Ernesto, os ovos de nossas galinhas encontrados no meio do mato,
e preparado por minha mulher, assim como fatias de presunto passados no ovo, representaram um repasto delicado e substancial. No dia seguinte, de manhã, foi preciso voltar aos trabalhos, mas antes de mais nada, sugeri a meus filhos uma ideia que muito lhes agradou: dar nomes a todos os pontos conhecidos da nova região. Quanto ao país propriamente dito, não lhe daremos denominação alguma, observei, porque um navegador qualquer já lhe atribuísse alguma. E é mesmo possível que tal nome figure nos mapas, sob a invocação de algum santo ou patrono de alguma célebre personagem. Entretanto, daremos nomes aos diferentes lugares onde por acaso nos estabelecemos, ou que nos foram por qualquer motivo importante, a fim de que mais facilmente possamos entender-nos a respeito dos diferentes lugares. Além do mais, teremos a ilusão de que habitamos uma região civilizada. Oh, que bela e encantadora ideia! Gritaram as crianças. Trata-se, antes de mais nada, acrescentei, de designar com precisão os lugares que nos ficam em torno. Por onde começaremos? Perguntou Ernesto. Iniciaremos pela Bahia, por onde entramos na região. Cada um deu uma ideia com maior ou menor felicidade. Quanto a mim, disse minha mulher, acho que, em reconhecimento a Deus que nos salvou, deveríamos dar-lhe o nome de Baía da Salvação. Essa designação obteve geral aprovação. Continuamos a nomear por alguma circunstância, por fortuito ou natural, os diferentes pontos já conhecidos. Assim, a elevação de onde inutilmente procuramos os traços dos nossos companheiros desaparecidos recebeu o nome de Promontório da Esperança Perdida. O rio foi batizado com o nome de Rio do Chacal, porque o corpo de um desses animais permitiu-nos descobrir os caranguejos. A ponte recebeu o nome de Ponte da Família, em memória ao concurso por todos prestados na sua edificação. Tivemos também o Pântano dos Flamengos, a planície do Porco de Mato, por alusão aos animais encontrados nos referidos locais. Restava batizar a moradia que acabávamos de construir, o castelo aéreo da árvore gigante, e as crianças discutiram longamente sem chegar a acordo. Vamos adotar um nome original, interrompi. Daremos à casa o nome de Falkenhorst, Ninho de Falcões. Temos efetivamente um novo ninho de ave de rapina, mas de nobre estirpe, porque vocês são instruídos, dóceis, cheios de coragem e vivacidade, tal como os falcões. O professor Ernesto nada teve a objetar contra semelhante denominação, porque frequentemente os falcões constroem seus ninhos no alto dos grandes carvalhos. Minha ideia prevaleceu. Quanto à nossa primitiva habitação, nas bordas do mar, recebeu a denominação de Zeltheim, a moradia sob a tenda. Zeltheim. Assim foi que, conversando, criamos os fundamentos da geografia da nova pátria. E dado que nossas provisões começassem a escassear, propus à família excursionar até Zeltheim, onde mantínhamos a despensa, a fim de renová-las. Tomamos caminho diferente com o objetivo de variar o passeio. A decisão a todos os encantou. Meu filho mais velho tinha necessidade de pólvora, minha mulher reclamava manteiga. Ernesto desejava trazer de Zeltheim um casal de patos e gansos para instalá-los no rio próximo, e o pequeno Fritz antecipadamente se alegrava com a ideia de pescar caranguejos no rio do Chacal. Pusemos-nos em marcha, precedidos pelo Turco e Billy. O caminho escolhido, atravessando o rio, era dos mais agradáveis, sombreado por grandes árvores, apresentando o solo plano, coberto de uma relva curta e macia que se tornava fácil a caminhada. Em caminho, o naturalista Ernesto, que seguia à frente, segundo seu costume, fez uma inestimável descoberta. Um campo em que abundavam as batatas em estado selvagem. Enchemos os embornais e os continuamos a marcha em direção a Zeltheim, certos de que, para o futuro, poderíamos substituir o pão, de cuja falta estávamos ameaçados. Nossa provisão de biscoitos igualmente chegava ao fim. 1 hora mais tarde, chegamos a Zeltheim, saltando de pedra em pedra através do rio do Chacal, porque a ponte ficava muito mais para baixo. Tudo ali se encontrava na ordem por nós estabelecida, e assim cada qual procurou prover das coisas mais necessárias. Frederico correu para as munições. Eu dirigi-me ao tonel de manteiga, com o qual minha mulher e o pequeno Fritz encheram um balde de folha de Flandres, enquanto Ernesto e Rudley exploravam a baía à procura dos patos e gansos, cuja captura lhes foi bem difícil. Fizemos igualmente nova provisão de sal, e como os embornais já contivessem as batatas, colocamos os mais pesados no dorso do turco, o mais robusto dos cães.
Os patos e os gansos foram amarrados sobre os embornais. Eu encarreguei-me de outro balde de manteiga muito pesado para minha mulher. E finalmente repostas as coisas nos devidos lugares, pusemos-nos em marcha ao peso daquela variada e curiosa equipagem. As aves emitiam gritos, como que dizendo adeus à Baía da Salvação. Respondiam-lhes os graves latidos dos cachorros e a toda a algazarra de tempos em tempos se misturava o ruído da nossa alegria. Tudo aquilo constituía uma alegre balbúrdia, que durou toda a caminhada e que servia para tornar menos pesados os fardos que transportávamos. Tomamos o caminho da ponte da família e não tardamos em chegar à nova moradia. Rapidamente tratou minha mulher de acender o fogo, preparando as batatas para a refeição. Depois foi ordenhar a vaca e as cabras. Nesse meio tempo, eu já havia dado liberdade às aves que se estabeleceram alegremente nas margens do regato. As crianças estenderam a toalha sobre a mesa e logo depois a refeição foi servida. Um enorme prato de batatas, uma terrina de leite, manteiga salgada e queijo, tudo nos pareceu delicioso, pois estávamos fatigados e bem-humorados. Fizemos em seguida a prece da noite, não nos esquecendo de agradecer a Deus pelas novas graças que nos concedera. Depois fomos procurar um pouco de repouso entre a amena folhagem do nosso abrigo aéreo. Deixáramos em Zeltheim um conjunto de objetos cujo transporte exigia o emprego de um veículo apropriado. Na falta de coisa melhor, ocupei o dia seguinte na construção de um trenó com 2 peças de madeira recurva, ligadas entre si por 4 travessas. Atrelada à vaca e ao burro, a engenhoca deslizava facilmente sobre a relva e a areia, o que nos permitiu trazer de uma só vez de Zeltheim todas as caixas, tonéis e o restante das provisões. Finalmente, resolvi empreender a nova expedição ao navio que ainda continha preciosas riquezas. De fato, era indispensável garantir a nossa subsistência e fazer todas as reservas de que pudéssemos vir a necessitar durante uma possível longa permanência naquele local. Acompanhado de Frederico, dirigi-me à praia, passando imediatamente para a nossa embarcação de cubas. A corrente do rio, depressa, nos arrastou na direção de flanco do navio encalhado. Começamos por improvisar com tábuas e tonéis vazios, jangada capaz de suportar um carregamento de vulto. Depois disso, revistamos, com cuidado, todos os recantos da embarcação, retirando com o auxílio de martelos e torqueses tudo que nos seria possível transportar. Móveis, cofres e até janelas e portas, coisas que algum dia poderiam ser úteis. Embora os passageiros do navio naufragado tivessem levado consigo tudo o que tinham de mais precioso, ainda encontramos caixas de bijuteria, sacos cheios de moeda, de ouro e prata. Mas trocamos tais futilidades por objetos de verdadeiro valor, relógios para mulheres e crianças, caixas de carpinteiro e de armeiro, repletos de todas as ferramentas imagináveis, um caixote contendo mudas de árvores frutíferas da Europa, cuidadosamente acondicionados com musgo. Transportamos tudo aquilo para a jangada, assim como vários pacotes de sementes e muitos instrumentos aratórios, porque, sendo o carregamento do navio destinado aos colonos, ali encontrava uma imensidade de coisas que correspondiam exatamente às nossas necessidades. Adicionamos à carga uma enorme linha de pescar, a bússola de bordo, com a respectiva caixa, um arpão e seus pertences destinados à pesca de baleia. A volta foi muito lenta, porque a volumosa carga retardava a navegação. De repente, o audacioso Frederico, que ia na parte dianteira da embarcação, lançou o arpão sobre um estranho corpo que deslizava sob as águas. Imediatamente percebi que a corda se desenrolava, recebendo nossa jangada 2 fortes solavancos. — Que fez? Gritei. — Agora vamos a pique. — Está segura! Exclamou o rapaz. — Não fugirá mais. É uma enorme tartaruga. O animal, debatendo-se com todas as suas forças, puxou as 2 embarcações para a terra e nos fez abordar num banco de areia, perto de Falkenhorst. Frederico anunciou nossa chegada com um tiro de fuzil, e assim a família toda veio receber-nos. Não houve quem não se extasiasse diante das riquezas que trazíamos, nem deixasse de aplaudir Frederico pelas novas presas que conseguira. Elizabeth, acompanhada dos filhos menores, foi imediatamente à procura do trenó, onde foram acomodados a tartaruga e alguma carga, juntamente com certo número de caixas e colchões que havíamos trazidos, depois do que voltamos alegremente a Falkenhorst. Tirei a carapaça da tartaruga e entreguei a Frederico, a quem pertencia por direito de conquista. Quanto à carne, coube à minha mulher para o preparo do jantar. — Que fará com isso? Perguntei curiosamente a Frederico.
Um bem aproveitável tanque cimentado, com argila em toda a volta, nele mamãe terá água pura à vontade. Boa ideia, meu filho. É bem generoso de sua parte não pensar senão no bem dos outros. E quanto aos demais, o que fizeram durante a nossa ausência? Mostrou-me Ernesto uma dúzia de grossas raízes escuras por mim atentamente examinadas. Bravos, exclamei. Esta segunda descoberta, depois de outra das batatas, livra-nos definitivamente da fome. Essas raízes são mandiocas, secas e moídas, transformando-se em especial substancioso alimento. A seguir, voltamos à praia a fim de buscar novo carregamento antes que caísse a noite. Enquanto minha mulher se incumbia do jantar, nossas macas, várias caixas de ferramentas, rodas de carro e, finalmente, um pequeno moinho manual foram colocados sobre o trenó e transportados para debaixo da árvore, onde a refeição já estava servida. Comemos carne de tartaruga preparada com a sua própria gordura, com batatas cozidas para substituir o pão. Reservava-nos Elizabeth uma surpresa para o final do jantar, vinho Málaga, do qual ela encontrara um pequeno barril intacto, quando passeava na praia. Cada um tomou um copo do amável vinho e, com isso, voltaram-nos as forças necessárias para transportar os colchões para o alto da árvore, onde poderíamos aproveitá-los aquela mesma noite. O acréscimo de conforto levou-nos a permanecer mais tempo no leito, e foi a duras penas que no dia seguinte consegui levantar aquela turma de preguiçosos. Frederico e Rudley acompanharam-me até o bote de cubas, posto a flutuar pela maré enchente. Minha intenção era amarrá-lo novamente no lugar habitual, na Baía de Salvação, mas a correnteza era tão forte naquele sentido que não pude vencer a tentação de voltar ao navio encalhado. Com mar calmo e ventos favoráveis, depressa atingimos o objetivo, saltando para bordo. Deixei que meus filhos visitassem a embarcação conforme desejassem. Rudley descobriu um robusto carrinho de mão, do qual tinha urgente necessidade, segundo nos disse, para o transporte das batatas. Mas Frederico encontrou coisa muito melhor sobre a coberta do navio. Uma grande chalupa desmontada, munida de todo o equipamento e provida de 2 pequenos canhões. As peças devidamente enumeradas estavam empilhadas em ordem sobre convés, nada faltava. Parecia-me deveras útil aquela embarcação para o futuro, mas seria preciso montá-la provenientemente, pondo a flutuar, e isso no momento não nos era possível. Contentamo-nos, pois, com o transporte de alguns utensílios de cozinha, uma grande caldeira de cobre, bandejas de ferro, cortadores de fumo, 2 pedras de amolar, um barril de pólvora, outro de pedras de isqueiro e o carrinho de mão de Rudley. De volta à terra, notei que nem os 2 pequenos e nem mesmo minha mulher pareciam apreciar muito o resultado da expedição. Para que essa máquina de cortar fumo? Perguntaram-me rindo. Para a fabricação de pão, respondi. Agora seremos os nossos próprios padeiros. Dei as necessárias instruções e logo todos se puseram em atividade. Sobre um pano grande, estendido no chão, raspamos inicialmente as raízes de mandioca, das quais Ernesto desenterrara grande quantidade. Obtivemos, assim, uma espécie de massa branca, logo colocada em 2 grandes sacos, a qual, a seguir, foi fortemente comprimida a fim de perder todo o suco. Ato contínuo, colocamos a farinha, obtida sobre as bandejas de ferro, postas ao fogo, onde ela endureceu, tornando-se quebradiça. Dessa forma, a mandioca perdera todas as propriedades nocivas. Elizabeth misturou um pouco de leite, colocando de novo a pasta sobre uma chapa quente. Instantes depois, serviu-nos lindos bolinhos dourados. Todos lamberam os beiços, ficaram resolvido que deveríamos, de então em diante, desenvolver a cultura da mandioca para que tivéssemos pães e pastelaria à vontade. Terminando capítulo 3, na página 43. Até a próxima.